a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Abra nossa Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 9. Seja bem rápido, diga a Deus que colocar no coração. Como você pode, nós possamos fazer a leitura. Peço a você que, em reverência à palavra do Deus, se coloque de pé. Livro de Isaías, capítulo de número 9, a partir do verso 1 em diante. Vou lembrar que possamos pegar um tempo. Então, quase não pode ter falar, sabe? Então, espera aí. Estou vendo pregar aqui, não fica na prova. Cada um que vem aqui, o nível aumenta, a gente negócio fica estreito. Assim vocês botam o pregador na prova. Está escrito assim. Mas para a terra que estava aflita, continuará a obscuridade de Deus. Nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e terra de Naftali. Mas nos últimos, tomará glorioso o caminho do mar além do Jordão e da Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região à sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Pode ser sentado. Eu vou ser bem breve, porque isso tudo aí que o Senhor colocou meu coração. A palavra introdutória como foi ministrada aqui para a gente nessa noite falava sobre a humilhação de um povo, o direcionamento de uma mentalidade para que Deus pudesse agir e operar sobre as nossas vidas. Voltando ao pensamento platônico da glória e dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente da Tua presença sobre mim. Porque de mim mesmo, Pai, não pode sair nada. Mas quando eu entendo que eu preciso descer diante da presença do Senhor e se humilhar diante de uma verdade, diante do Pai, eu começo a entender que tudo aquilo que eu vivia em uma ótica natural e humana, ela precisa ser totalmente desconstruída pelo poder da palavra de Deus. Porque sem o poder da palavra de Deus, não tem como algo dentro de mim ser desconstruído daquilo que eu era. Mas quando a palavra, ela adentra sobre o meu espírito, e a minha alma e a minha consciência, ela entra em um confronto, eu começo a entender e a compreender que as minhas falhas diante da obra do Senhor, diante de uma vida com Deus, de retidão, de separação, eu começo a entender e a compreender de uma forma tão gloriosa e tão sobrenatural o poder de Deus, que chega a constranger o meu espírito. Porque diante das minhas falhas, dos meus erros, das minhas necessidades, das minhas iniquidades, a minha consciência de alguma forma ela vai me condenar. E durante essa condenação da minha consciência, a minha alma vai ficar abatida, sofrida. Um pedido de socorro ele vai exalar dentro de mim. Mas por muitas das vezes esse pedido de socorro
ele não vem de uma forma verbal. Esse pedido de socorro, ele se reverbera por dentro do meu interior, por dentro do meu íntimo, ao ponto de eu me afastar de uma forma aonde as pessoas não conseguem compreender o momento que eu estou vivendo, a fase que eu estou vivendo. Porque nós estamos vivendo uma geração onde não se tem mais paciência com o próximo. Mas Deus está dizendo: se humilha perante a mim, volta a tua vida para mim, volta os teus pensamentos para mim. Aleluia. Porque se um povo que se humilha em espírito e verdade diante da obra do Senhor, Deus está dizendo: eu conheço o teu íntimo, eu conheço o teu interior, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou entrar com poder e glória, eu vou modificar aquilo que precisa ser modificado, eu vou transformar o que precisa ser transformado, eu vou trazer à vida aquilo que se encontrava morto. Mas é um pedido de socorro. É uma alma partida que precisa ligar o pensamento no trono da glória e dizer: Senhor, da minha forma eu não consigo mais, do meu jeito eu não consigo mais. E o texto da qual nós acabamos de ler agora vai dizer que essa luz ela chega sobre a minha vida e sobre a tua vida. O profeta messiânico ele vai citar sobre um Messias, um enviado, um ungido, que veio para poder salvar e sarar, curar a minha e a tua alma. O Messias que veio para nos fazer enxergar o que antes nós não poderíamos enxergar, que veio nos fazer ver o que antes nós não poderíamos ver, que veio nos trazer clareza, que veio nos trazer luz, que veio nos trazer a presença, que veio nos trazer a comunhão, que veio nos trazer o amor, a alegridade, a compaixão e a misericórdia e a graça de Deus estendida de uma forma gloriosa e sobrenatural sobre a minha e sobre a tua vida, porque sozinho você não consegue. Sozinho eu não consigo. Não se tem mudança de mente, de postura e de caráter se essa luz que veio diante das trevas resplandecendo de uma forma gloriosa e sobrenatural, se ela não me alcançar e não me fazer enxergar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, aquilo que Deus tem preparado para a minha casa, aquilo que Deus tem preparado para o meu ministério, para o meu casamento, para a vida dos meus filhos. Eu não consigo ter a percepção daquilo que Deus tem preparado para mim, se essa luz não me alcançar. Então João Batista ele vai nos ensinar algo poderoso. Ele vai dizer que ele não veio para testificar do verbo, ainda que no princípio ele seja o verbo. João Batista vai dizer: eu vim para testificar da luz. E quando João Batista nos ensina que é necessário testificar da luz, dar testemunho da luz, é o Espírito Santo dizendo para mim e para você essa noite: esse vazio que tem dentro de você, essa angústia que te consome, esse espírito de inferioridade que tenta dizer que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vai conseguir, é o Espírito Santo dizendo para mim e para você: a luz raiou sobre a minha vida, a luz raiou sobre a tua vida, e o povo que estava em treva hoje tem a presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, e Ele vai nos ensinar. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz. Ele é aquele que veio, aquele que há de vir, aquele que vai levar e buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, aquele que veio buscar uma igreja sarada. Aquele que veio buscar uma igreja edificada, o Príncipe da Paz. E é esse Príncipe da Paz que, em meio à minha confusão de mente, as tribulações que a vida me aponta, é Ele que me faz prosseguir diante daquilo que Deus se propõe para a minha vida. É Ele que me dá o direcionamento. É Ele que me dá o entendimento. É Ele que, quando está tudo prestes a desmoronar,
está prestes a acabar, eu estou louvando, eu estou glorificando, eu estou exaltando o nome do Senhor, ao ponto de olharem para mim, para você e dizer: está tudo dando errado, por que ela está louvando? Está tudo dando errado, por que ele está glorificando? Está tudo dando errado. Eu vou falar, alguém vai pegar isso aqui, porque o que é loucura para eles é poder de Deus para nós. Aquilo que é loucura para quem está lá fora é poder de Deus para mim e para a tua vida, ainda que nos chame de louco. Quando está tudo desabando, quando está tudo dando errado, eu sei que eu tenho um Redentor, que Ele vive e que Ele reina para todo sempre da minha vida. E as dificuldades que o mundo me impõe não vai me tirar do propósito que Ele tem para a minha vida. Glória. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz. Aleluia. Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro. Ei, quer se conselhar com alguém? Coloca os teus pés, coloca a boca no pó, liga o teu pensamento no trono da glória, porque Ele é o conselheiro que você precisa. Ele é o conselheiro que você precisa. Se precisa de uma palavra, vai ao direcionamento do conselheiro, porque Ele vai sarar a minha e a tua alma. Ele é o Deus forte. E Ele vai nos ensinar que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ei, Luiz, é quando eu estou fraco, prestes a desistir, prestes a parar, que Ele fala: filho, não tema, porque eu estou contigo, continua. Ei, alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. A tua fraqueza e a tua limitação não é o fim, é só o começo do processo de Deus sobre a tua vida. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Pastor, mas eu estou fraco, não tem desculpa, porque Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Se o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza, não tem desculpa para dizer que está fraco. Liga o teu pensamento no trono da glória, liga o teu pensamento em Deus e deixa Ele renovar as tuas forças, deixa Ele te fortalecer. Aleluia. Pastor, mas tu não conhece a minha vida? A minha vida, eu estou vivendo uma vida de tribulação. Para de desculpa, porque Ele diz que Ele é a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. E se Ele é a paz que excede todo entendimento humano, e eu vivo uma vida voltada diante da obra de Deus, diante de uma comunhão com Deus, me entrego em espírito e verdade. Se Ele é a paz que excede todo entendimento humano, a tribulação que o mundo tem para me oferecer não vai me tirar da presença, porque eu tenho a paz que excede todo o meu entendimento. Aleluia. Aleluia. Então Ele vem nos trazer essa clareza. O Messias, o ungido, Ele vem me fazer enxergar o que antes eu não podia enxergar. Porque a ótica humana, Felipe, do que eu tinha lá fora não é a mesma visão do que eu tenho aqui dentro, pastor Adriano. Ei, existe um momento na minha e na tua vida até o que dá para dar certo dá errado. Mas sabe o que Ele vai fazer? Tem uma. Esforça-te. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Mas está dando tudo errado, pastor. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Se ainda não dá certo, porque não é o teu tempo. Calma o teu coração. Acalma o teu coração. Acredite que existe um Deus do céu poderoso, que vai entrar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Creia que existe um Deus que vai modificar o cenário como você está vivendo. Mas não tem como eu modificar o teu cenário se eu não conheço aquilo que você está passando. Mas como aí, pastor? Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Mas tem momentos que Ele quer ouvir da minha, da tua boca, de particular. Ele vai entender isso aqui, irmão. Para de ficar contando para os outros aquilo que você só pode contar para Jesus. Para de buscar nos outros aquilo que você só pode encontrar em Jesus. Deixa o Pai te mostrar quem é o Filho e tudo vai mudar na tua vida. Aleluia. Deixa o Pai te mostrar quem é o Filho e tudo vai mudar na minha e na tua vida. Sabe o que o Espírito Santo palestrava comigo? Bem, né? Existe um momento na vida do cristão que dá vontade de jogar tudo para cima, tudo pobre. Quem aqui já teve essa vontade?
Então não é só isso que eu tinha essa vontade. Vontade de jogar tudo pro alto. Desistir. Parar. Eu falei, Espírito Santo, por que tem momentos que nós decidimos parar? Por que tem momentos em nossa vida que nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, não somos capazes? Está doendo, Senhor, a prova está, a dificuldade está doendo. Eu não vejo perspectiva de melhora. A minha vida está tomando um rumo, pastor, aonde eu não tenho mais o direcionamento do propósito ao qual eu entrei sobre este lugar. E o Espírito Santo ele palestrava comigo qual foi o momento que se perdeu a comunhão. Meu Deus, é foda. Sabe? Glória! Qual foi o momento que se perdeu a intimidade? O momento quando se perde a intimidade é quando eu trago como prioridade o meu eu, o meu querer e a minha vontade. E quando eu trago como prioridade o meu eu, o meu querer e a minha vontade, as minhas decisões já não são mais pautadas diante da palavra da verdade. Mas as minhas decisões são pautadas naquilo que eu acho que é e o que eu devo fazer e que eu acho que deve ser feito. Mas só que Deus está dizendo para mim e para você, não é sobre o que você acha, não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você é, mas é sobre aquilo que Ele determinou para que nós viéssemos a viver. É sobre aquilo que Ele escreveu para que nós viéssemos a viver. Me prova, pastor, onde está escrito que Ele escreveu isso? Livro de Salmo 139, verso 16 vai dizer: porque o Senhor me conheceu de substância ainda em forma e escreveu nos seus livros todos os meus dias, sem sequer um dia ter acontecido. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: é tudo um princípio. Está fraco para quem veio adorar. Fala para ele: é tudo um princípio de alinhamento com o céu. Glória! É tudo um princípio de alinhamento com o céu. É tudo um princípio de um direcionamento do céu. E quando eu começo a tornar e a tomar esse direcionamento que o céu tem para me dar, já não é sobre mais e dinheiro, não, mas é sobre aquilo que Ele me chamou para poder ser feito. Eu ouvi isso algumas vezes e eu vou replicar aqui, alguém vai entender isso aqui, alguém vai pegar. Sabe o que eu ouvi? É que o chamado, ele é maior do que eu. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: o teu chamado é maior que você. É maior que você. Perto do teu chamado. Perto do teu chamado. Nós somos insignificantes. Nós somos insignificantes. Mas quando eu entendo o meu chamado, o menor do reino é maior do que qualquer oportunidade aqui na terra. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós entendemos o nosso chamado, o menor do reino se torna maior do que qualquer oportunidade aqui na terra. Porque nada que esse mundo possa me oferecer, quer, vai chegar perto daquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Então o texto vai dizer que aqueles que estavam em treva, a luz raiou. Na terra de Naphtali, na terra de Zebulon, a luz chegou diante deles, mas a luz chegou. Mas o texto também vai dizer que alguns não compreenderam. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: falta o quê? Falta o quê? Fala com voz de profeta para entender. Fala, falta o quê? Falta o quê? Para tu compreender Para tu compreender o direcionamento o direcionamento e o norte e o norte que o céu vai te dar. que o céu vai te dar. Aleluia. E é isso que muitas das vezes, Richard, a gente não consegue entender o propósito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. A gente não consegue compreender o propósito daquilo que Deus nos chamou. Sabe? Deus nos chamou com um propósito pré-estabelecido. E qual é esse propósito? Ganhar almas. Deus te chamou para ganhar almas. Aleluia. Ainda que seja dentro da tua casa, Deus te chamou para ganhar almas. Glória a Olha, Deus. Deus te chamou Eita Deus, aleluia. para ganhar almas.
Deus te chamou para edificar pessoas. Deus te chamou para ser curado, para ser sarado, para formar alguém, para que possa também ser curado, ser sarado e alcançar aqueles que se encontram lá fora, em meias trevas, em meia escuridão. Aqueles que não a compreenderam são aqueles que estão lá fora, que a palavra ainda não chegou e introduziu de uma forma gloriosa e sobrenatural. Talvez não seja o problema de quem está lá fora, mas também talvez o problema seja eu. Meu Deus. Vai, pastor Adriano, talvez o problema seja eu. Talvez o problema não seja quem está lá fora, no meio dos bares, no meio da prostituição. Talvez o problema seja eu que não fui lá alcançar aquele que estava em trevas. Porque a Bíblia diz que nós somos luz e nós somos o sol da terra. Seja a luz na vida de alguém. Seja a luz na vida de alguém. Faça com que essa luz que te alcançou também venha alcançar alguém que está lá fora em meia escuridão e em meias trevas. E é esse direcionamento que ele nos deu. Jesus raiou, abriu um caminho, nos deu uma direção. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus adentrou sobre mim e sobre a tua vida com poder e glória, irmão. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você está menos pior do que você era antes. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos menos piores do que nós estávamos ontem. Glória. Porque o Espírito Santo adentrou com poder e glória, transformou, mudou de para fora. E essa essência não é para ser guardada, essa essência é para ser compartilhada. Essa mudança não é para ser guardada, essa mudança é para ser particulada, ela é para ser ali exalada diante daqueles que estão lá fora do sim. É para falar e pregar o Evangelho, porque nós temos inúmeras responsabilidades, como vocês que estão assentados aqui, mas nós temos só uma responsabilidade com Deus, e qual é? Pregar o Evangelho do Reino de Deus. Louvado seja Deus. Pregar a palavra em espírito e em verdade, viver uma vida de comunhão com Cristo, sair daquilo que eu era para ser aquilo que Deus determinou que eu venha ser. Eu falava isso aqui na escola dominical, irmão. Não tem como, não existe a possibilidade de eu ser o pastor Diego aqui dentro e lá fora eu ser só o Diego. Não tem. O pastor Diego e o Diego são só uma pessoa. O que eu sou aqui, eu sou lá fora. O que eu sou aqui, eu sou lá fora. A transformação que eu recebi aqui, essa transformação também ela tem que se reverberar lá fora. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha para o mundo que está do lado e fala assim: o mundo espiritual não negocia princípios. Louvado O seja Deus. mundo espiritual não negocia princípio. O que você é aqui dentro, ele também te conhece lá fora. Alguém pegou, entendeu isso aqui? O que você é aqui dentro, ele também te conhece lá fora. E as Escrituras ensinam que nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas. As tuas atitudes vai valer mais do que as tuas palavras. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: as tuas atitudes vai valer mais do que as tuas palavras. As minhas e as tuas atitudes vai valer mais do que as minhas palavras. Não adianta eu pregar sobre santidade, sobre salvação aqui e lá fora eu não ser aquilo que eu estou ministrando. Não adianta. Sabe por quê? Vou repetir de novo. O mundo espiritual ele não negocia princípio. O que eu sou aqui dentro tem que ser lá fora. O que eu demonstro aqui dentro eu tenho que demonstrar lá fora. Porque eu posso enganar o meu pastor Fábio. Eu posso enganar o pastor Fábio Martins, pastor Adriano. Mas dentro do meu íntimo, do meu secreto, existe alguém que está olhando e está dizendo: sabe, irmão? Então o Senhor vai nos trazer uma reflexão nessa noite. Nós precisamos ser hoje melhor do que nós fomos ontem. Porque se a gente não for hoje melhor do que nós fomos ontem, de que vale o amanhã? Alguém pegou. Se nós não fomos melhores hoje do que nós fomos ontem, do que vale o amanhã? Será que vai ser só mais um dia eu treinar a presença? Ou a força do Senhor vai se renovar para que eu venha ser transformado com poder e glória diante da obra do Senhor Jesus?
Será que eu tenho passado pela rua? Alguém está dizendo ali, vai, Santo nome de Deus. Ou alguém está olhando para mim e está dizendo, naquela igreja não vou ser, ele está assim. Sabe, irmão, essa é a realidade que nós precisamos trazer para nossas vidas. Essa é a realidade que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Sabe o que o Espírito Santo palestrava comigo, o pastor Fábio Martins? É que eu não carrego o nome do Ministério Mídia. Eu carrego o nome do Deus Altíssimo. Alguém pegou o nome desse aqui? Eu não carrego o nome do Ministério Mídia. Eu carrego o nome do Deus Altíssimo. E quando eu carrego o nome do Deus Altíssimo, o poder dele ele vai se aperfeiçoar sobre a minha fraqueza. E quando o poder dele se aperfeiçoar sobre a minha fraqueza, eu vou entender que eu não posso escarnecer ao nome do Mestre. Eu vou entender que eu não posso escandalizar ao nome do Mestre. Eu vou entender, porque quando eu cometo um erro ou uma falha, a sociedade vai olhar não para o Diego, porque o Diego é falha, é humano, mas a sociedade, ela vai olhar para o Deus a qual eu sirvo e está dizendo, está lá e não foi transformado, está lá e não foi curado, está lá e não foi modificado. Então nós carregamos o nome do ministério, porque sabe por quê, Clarinha? Naquele grande dia, não haverá placa de igreja. Não haverá placa de igreja. Mas haverá servos, homens, mulheres de Deus que foram alcançados pelo poder de Cristo e tiveram a renovação da mente. Não seja conformado com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar o quanto é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. De quem? Deus. Não é do pastor Diego, não? De Deus. Sabe por quê? A minha vontade ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável. Mas quando eu entrego o meu caminho ao Senhor Jesus Cristo, Ele vem ser o governante sobre a minha vida. Eu não vivo segundo aquilo que eu quero. Eu não vivo segundo aquilo que eu sou. Mas eu vivo segundo aquele que escreveu sobre a minha vida. Certa vez Jesus estava passando por Samaria. E quando Jesus passava por Samaria, e não havia diálogo entre os samaritanos e os judeus, então os discípulos vão perguntar para ele, mestre, por que tu passa por Samaria? Ele vai dizer, eu passo por Samaria porque de mim está escrito que eu devo passar por Samaria. Sabe que o Espírito Santo palestrava comigo aqui? Eu não ando com quem eu quero. Eu ando com quem o Espírito Santo me ordena sentar. Eu não me relaciono com quem eu quero. Eu me relaciono segundo aquilo que de mim foi. Eu não faço o que eu quero. Eu faço segundo aquilo que de mim foi escrito. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, está escrito. Está escrito. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Mas se tu não gostar, rasga a página. Rasga a página. Está escrito, não tem como mudar. É a palavra de Deus que nos ensina. Sabe? E essa luz ela raiou sobre a minha vida. Vem, pastor Paulo, essa luz ela raiou sobre a tua vida. Aquele vazio, sabe aquele vazio? Quantos aqui já teve um vazio? Ou ainda tem vazio? Quantos? Sabe aquele vazio que tu está feliz, está brincando, mas de repente tu coloca a cabeça no travesseiro e vem uma angústia tão grande, tão grande, tão grande. E a tua consciência, ela te condena e fala assim, tu estava acabando de rir agora brincando, o que está com esse vazio? Sabe aquele momento que você coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, para, o que eu fiz? Eu estava agora brincando, sorrindo, agora me bateu uma angústia tão grande, um desespero tão grande assim. Sabe quando você realiza todos os teus sonhos, todos os seus desejos, aquilo que você almejou no teu dia e que você está feliz por ter conquistado algo, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, aquela angústia, ela vem, aquele vazio, ele insiste em te perseguir. É porque Jesus dizendo, não é sobre o que você pode conquistar,
mas é sobre aquilo que Ele tem para determinar sobre a tua vida. Só existe um que pode preencher esse vazio. Fala para o irmão que está do teu lado assim, fala assim, só existe um que pode preencher esse vazio. Que pode preencher esse vazio. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Aleluia. Hoje eu já não tenho mais esse vazio dentro de mim. Hoje eu já não tenho mais as preocupações que eu tinha antigamente, sabe? Porque eu sei que eu sirvo um Deus, o general de guerra, que nunca perdeu uma guerra e que nunca perdeu uma batalha. E que nunca irá perder. Olha para o irmão, eu vou terminar agora, olha 18, vou terminar. Olha para o irmão que está ao teu lado, mas fala com um monte de profeta para ele entender, no nome do Senhor. Fala com um bom mesmo de profeta, se for possível, sacode esse crente que está do teu lado para ele despertar. Fala para ele assim, eu não consigo. Está fraco para querer adorar, fala para ele, eu não consigo. Eu não consigo. Muitas das vezes, controlar os meus pensamentos. Mas eu tenho que conseguir. Mas eu tenho que conseguir Controlar as minhas atitudes. Porque entre o pensar e o agir existe um abismo e um direcionamento. Sacode esse que está do outro lado, sacode ele para ele acordar e falar para ele assim, sabe por quê? Sabe por quê? Ainda que existe um vazio, um espaço, tem um direcionamento. E a decisão, a última decisão vai ser sempre tua. Sabe, irmão? Entre pensar e agir, entre o meu pensar e o meu agir, ainda que eu não controle os meus pensamentos, né? Tem hora que não conseguimos controlar os nossos pensamentos, mas existe um direcionamento, existe um espaço entre o meu pensar e o meu agir. Eu posso pensar em ir até onde o Júlio está, mas entre eu ir sair daqui para ir até onde o Júlio está, existe um espaço, um direcionamento para que eu possa chegar até lá. Então eu tenho que controlar as minhas atitudes, porque as minhas atitudes e os meus atos eu sou sim capaz de controlar. E entre esse direcionamento e esse abismo vai existir sempre uma escolha. E essa última escolha vai ser sempre minha. Eu decido se vou, eu decido se fico, eu decido se faço, eu decido se não faço. Mas a última escolha, a última palavra ainda vai ser minha. E é assim o direcionamento de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. É assim, Ele vai te dar um direcionamento, mas a última decisão ainda continua sendo tua. A luz ela vai te dar o norte, vai te dar o direcionamento, mas a última decisão ainda continua sendo tua. Deus não vai interferir nas suas decisões. Olha para o irmão que está do teu lado, sacode ele e fala assim, Deus não vai interferir nas suas decisões. Sabe por quê? Deus não quer que você viva em meio a um aprisionamento, é verdade. Ou você ama Ele em espírito e verdade ou não ama. Ou você adora em espírito e verdade ou não adora. Ou você serve em espírito e verdade ou não serve. A decisão é tua. Entre o espaço, entre o teu agir e o teu pensar, existe um direcionamento. E dentro desse direcionamento, a última escolha vai ser sempre tua. Quer viver aquilo que o mundo tem para te propor? Viva intensamente aquilo que o mundo tem para te propor. Mas se decidiu adentrar, aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador da tua vida, mergulha no mais profundo com Deus. Ou está quente, ou está quente, ou está quente, ou está frio. E se tiver amor? Hã? É o quê? Cuidado. Ou tá quente ou tá frio. Não tem como ficar em cima do muro. Sacode ele e fala, não tem como ficar em cima do muro não. Tem como ficar em cima do muro não. Não tem como ficar em cima do muro não. Ou serve ou não serve, eu faço ou não faz, eu venho ou não venho. Ou segue ou não segue. Agora eu não verifico ou não verifico.
Fica essa Obrigado, Jesus. Aleluia. Vem pra cá, pastor. Eu vou terminar agora. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Mas eu fico feliz, irmão, porque o Espírito Santo te trouxe aqui para a casa do nosso Senhor Jesus Cristo, curado, transformado, pronto para sair e curar e transformar quem está lá fora. A luz que raiou sobre a tua vida e sobre a minha vida vai alcançar aqueles que estão em meio às trevas. Irmão, não poderia sair daqui, sabe? Perguntar nessa noite se alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo ou que se encontra afastado da presença do Senhor Jesus Cristo. Você que se encontra afastado da presença e que deseja retornar para a luz juntamente com Cristo, para receber o direcionamento de Deus. Hoje é noite de decisão. A escolha ainda continua sendo tua. Você que quer voltar para Cristo ou aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador da tua vida, levanta a tua mão que eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você que quer tomar uma decisão hoje, fala assim, eu quero voltar para a luz, sabe? Essa vida que eu estou vivendo não é uma vida que tem edificado a minha vida, que tem transformado o meu lar, a minha casa. Se você entrou aqui hoje afastado da presença, irmão, deixa essa luz raiar sobre a tua vida nessa noite. Ou você que ainda não conheceu a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, levanta a tua mão que nós queremos orar pela tua vida. Mas se porventura não adentrou ninguém que deseja essa transformação de mente, de postura, de caráter, diante da obra do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Deus que venha lhe dar uma nova oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor.